Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez do Clube Xadrez Online e essa é mais uma live aqui através do Facebook. Temos feito constantemente lives aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Logo mais, inclusive, teremos uma no YouTube. Bom, a partida escolhida de hoje é entre Lasker, o ex-campeão mundial, e Capablanca, também ex-campeão do mundo. Então, dois encontros aqui de gigantes e o tema é um tema estratégico, vai ser o cavalo dominante. Essa partida foi jogada em São Petersburgo, foi na 7ª rodada, a fase final, e foi jogada então em 1914. E, curiosamente, o Lasker faz uma opção até mais no campo psicológico. Imagina jogando contra Capablanca, um jogador muito estrategista, e de repente você escolhe a variante das trocas da Ruy Lopes para jogar contra o Capablanca. Aparentemente uma estratégia equivocada, né? Porque você cai em um terreno assim que aparentemente o Capablanca dominava muito, que era mais a parte do xadrez posicional. Você não vai ter aqueles ataques violentos mais, né? Trocando ali o bispo em C6. E o outro detalhe é que foi utilizado uma variante com D4, que troca também as damas rapidamente. Então, é essa partida que nós vamos seguir agora. Foi jogado E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Entramos aqui na Ruy Lopes, de muita história, de cerca de 500 anos. E essas aberturas mais antigas, elas são interessantes porque você tem muita teoria agregada a ela. Então, tem muitas partidas de modelo, vários campeões do mundo, vários jogadores fortes já utilizaram de brancas, de pretas. Então, o número de variantes é muito grande e isso facilita, inclusive, dificulta a compreensão, mas facilita de você evitar, por exemplo, alguma surpresa do seu adversário em termos de preparação, né? Porque você tem muita possibilidade, que as aberturas a gente tem a abertura em si, que pode ser uma abertura ou uma defesa, dependendo do lance característico que é das brancas e das pretas. Depois você tem variantes, você tem linhas e você tem os lances que compõem essas linhas. Já temos o pessoal aqui, né, participando, o Wesley Trindade já está mandando um alô, o Vitor Araújo também, é assinante aqui do Clube Xadrez Online. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Estamos acompanhando a partida do Lasker e do Capablanca, partida de 1914, e é uma partida do cavalo dominante. Então, eu estava falando que as aberturas que tem mais chão, que tem mais história, o adversário tem até dificuldade de surpreender a gente em termos de você jogar a mesma linha, aquela mesma sequência, porque você tem vários caminhos e com isso a parte de surpresa você tem mais possibilidade. Por exemplo, eu estou aqui de brancas, tenho mais possibilidades de fazer algo diferente, buscar uma linha que eu não joguei. Não é tão limitado, né, quanto algumas aberturas e defesas que são mais limitadas em termos de teoria. Bom, aí o A6, hoje além do A6, o pessoal tem jogado muito o cavalo F6, eu jogo uma muito agressiva que é F5, que é a Schliemann, tem o D6 também, né? Pode-se jogar D6 aqui, e o A6 é a resposta mais usual. Aí fez bispo toma, exatamente a variante das trocas, e pareceu, né, psicologicamente que não era tão interessante essa jogada, pelo fato de cair em um campo que seria, em tese, mais fácil para o Capablanca, né? Que gostava de posições mais técnicas, né? Um jogo mais estrategista, e aqui você não vai ter aqueles ataques violentos mais. A dama saiu do jogo, já trocou ali em C6 também, né? Já trocou uma peça menor de cada lado. Bom, aqui dá para jogar bispo D7 e rocão, né? E dá para jogar como foi feito aqui, o bispo D6. Aí cavalo C3, cavalo E7, preparando então o quê? Preparando o roque. Então, nesse momento, ambos já estão rocados
E agora o Lasker faz uma expansão aqui na ala do rei, jogando F4. Então, em algum momento, pode-se fazer ali o E5 e ganha a casa E4 para o cavalo. Aí, torre E8. Nós temos uma coluna semiaberta, então é possível bater em E4. A outra torre pode ir para D8, né? Fica na coluna aberta. E aqui, então, além desse lance, o Tarrasch sugere aqui F5, né? Porque é uma partida analisada pelo Kasparov. Sugere aqui F5 nessa posição. É possível também ao invés do torre E8. Né? Que aí, para F5, o branco faria E5. Aí teríamos bispo C5, bispo E3, bispo toma, e agora B6. Então, essa é a sugestão do Tarrasch para essa posição. Poderia trabalhar com a ideia depois de C5, bispo B7. E é interessante observar que quando você tem esses peões dobrados, a posição ela fica mais difícil de você avançar os peões e criar o peão passado, mesmo você tendo a maioria. Mas, defensivamente, se você coloca os peões em C5, coloca o outro peão aqui em A5, todos esses 4 peões eles ficam tendo funções. E aí pode colocar um cavalo C6, um bispo B7, e as peças, né, seriam passadas, seriam trabalhadas no meio desses peões aí, um bispo B7 e um cavalo C6. Bom, mas o Capablanca não seguiu aqui a sugestão, né, do Tarrasch e jogou aqui torre E8. Lasker fez cavalo B3, aí F6. Então, pelo que a gente viu, o Lasker não jogou uma linha ativa, né, mas as peças estão bem colocadas, a estrutura está legal. E o Capablanca está jogando muito passivo aqui na posição. Seria mais interessante, né, jogar o F5, que recomendou o Tarrasch, para jogar um pouco mais ativo. Essa posição, então, com F6, está simplesmente protegendo ali o E5, né, para não levar E5, já que com o cavalo B3, a casa legal aqui para o bispo a gente já não tem mais. E aí F5. F5 é uma exclamação, porque simplesmente paralisa o jogo das pretas. Então o cavalo tem dificuldade de chegar aqui, e com isso o F5 trava a saída das peças, especialmente o bispo de C8. Então o branco tem a sua maioria de peões na ala do rei. Se a gente observar esse espaço aqui do tabuleiro, nós temos uma maioria. A maioria das pretas aqui não consegue passar, né, porque a gente tem peão dobrado, e aí, se fosse um final só de peões, você teria C3, A3, deixa os peões em forma de V e nunca toma, espera o adversário tomar, que ele nunca cria um peão passado. E aqui, o tema estratégico até o momento é o par de bispos e estrutura pior, ou seja, o dinâmico contra o estático. O branco tem uma estrutura estática melhor, mas as pretas têm uma posição dinâmica melhor, ou seja, a força do par de bispo. O estático é mais duradouro, né? Você pode aproveitar essa posição até em um final. O dinâmico, às vezes, você não consegue manter aquilo por muito tempo. Então, o estático, o dinâmico, é muito trabalhado nas obras do Dorfman, o método em xadrez e o momento crítico. A ideia de você ter o dinâmico, que é mais temporário, né? Mas o par de bispo, por exemplo, é muito forte. Em contrapartida, o outro tem o estático, onde ele poderia tentar trocar peças e jogar um final. Aí o F5 dá uma travada ali no bispo de C8. Aí B6. Bispo F4. Então, o que as pretas têm? Par de bispos? Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar trocar esses bispos. Então, se eu trocar o bispo de casa preta, nós não vamos ter mais o problema do par de bispos. Só que as pretas, então, deixam trocar, porque quando troca, o peão que era dobrado não está dobrado mais, mas agora a gente tem uma outra problemática aí, que é o peão atrasado numa coluna semi-aberta.
o branco vai pressionar lá. Cavalo D4. E aqui nós vamos observar que a partir desse momento entra o tema que eu adotei para essa partida, né? O tema é exatamente o cavalo dominante. Eu queria falar sobre a questão do cavalo. A gente sempre fala bispo melhor que cavalo, par de bispo melhor que 2 cavalos, ou bispo e cavalo, mas tem momento que o cavalo é melhor. Então eu escolhi essa partida para falar sobre o cavalo dominante, que é o que nós vamos ver agora. A posição tem característica mais fechada e nós temos aqui uma casa fraca, né? E6. Eu passei esses dias numa partida do Botvinnik e Flor falando sobre casa fraca, só que nós exploramos a casa D6. É uma ideia então semelhante, né? Onde você infiltra, você entra com uma peça no campo do adversário, especialmente um cavalo, e aí essa posição desse cavalo fica muito forte. Porque ele ataca uma quantidade muito grande de casas e está dentro do campo do adversário. Só dentro do campo do adversário ele está atacando 6 casas. Ó. E por isso é um espinho na garganta do adversário aqui. E por isso que é muito perigoso uma peça assim. Bom, ameaçou a torre saiu. Aí nós falamos que tem o peãozinho problemático aqui em D6. Cavalo C8, protege o peão, torre F2. Esse torre F2 porque a qualquer momento eu posso dobrar e continuar pressionando lá D6. Ó, torre de F, D2. Aí torre E7. Então aqui tem uma coluna semiaberta que eu vou pressionar. Aqui tem uma coluna semiaberta que as pretas vão pressionar. A questão é que em D6 nós temos o cavalo defendendo. E a torre não vai conseguir atacar o peãozinho de E4, né? Porque o cavalo está em E6. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar aí, né? Que eu vou comentando aqui, tá bom? Por enquanto, tocando a partida aí, sem perguntas. Aí B4, para dificultar então o A5, C5. O Juliano Matos está aqui presente, legal. Isso, Juliano, muito bem observado, que as brancas estão com vantagem, né? Tem o domínio de centro, bacana. Legal, boa observação aí. Aí bispo A8, esta jogada não foi considerada uma jogada boa. Capa Blanca jogou muito passivo nessa partida e aqui as chances eram de sacrificar a qualidade. Então torre toma E6, peão toma e torre toma. Era uma chance melhor aqui. Mas convenhamos que o branco realmente, com sacrifício de qualidade ou não, estaria bem. Aí G4, H6, torre D3, A5. Então torre A7 é para poder jogar A5 e forçar a abertura da coluna. Aí ele volta. Então aqui, esse rei, né, está muito melhor posicionado no tabuleiro. E sempre tem a possibilidade do G5 e as torres podendo trabalhar. Então tem possibilidade de ruptura e mais a força das torres aí na coluna D. Aí G6, torre G3, G5, tomou. E aí abrindo então a coluna H, o Lasker domina essa coluna e ameaça entrar na sétima. Aí rei G3, rei E8, torre de H, torre de D, H1. E agora, uma jogada fina. Geralmente, quando você está dominando aí o adversário, sempre surgem esses lances da tática. Então, uma posição onde você tem vantagem estratégica, geralmente surge alguma coisa ali no campo da tática para você gerar um arremate, buscar alguma coisa mais definitiva. O E5 cede o peão, mas dá a casa para o cavalo. E aqui é exatamente o tema que nós trouxemos para a partida, que é cavalo dominante. Aí, tomou, torre H7. E aí está muito difícil, né? Porque o rei está mal colocado, a torre está bem, se comparada com essa torre aqui, né? Nós já temos uma qualidade a mais e o cavalo
Está super bem posicionado aí em E4. Então, difícil segurar essa posição. Cavalo C5 e aí o Capablanca já desiste, né? Porque está ameaçando o lar, está ameaçando cavalo E6. Então, gente, essa partida que eu trouxe para vocês, o tema é cavalo dominante, é um tema da estratégia, relembrando aí um super confronto do Lasker Capablanca em 1914 do torneio de São Petersburgo. Mais tarde nós temos transmissão lá no canal do Clube Xadrez Online, no YouTube, e aqueles que puderem, né, entrem lá para poder acompanhar logo mais. Abração, obrigado, valeu, até a nossa próxima transmissão. Deu 720p, HD 8. Ah, deu HD? 500 e alguma coisa dá o HD? 580 ele puxa dá pro... uma opção para o Facebook ajustar para 720 que dá HD. Oh. Bom, então vamos lá, vou fechar tudo. Não, Full HD, mais HD. Tá. Posso fechar tudo, né? Depois você está abrindo? Espero que dê certo. É que eu vou ter aulinha agora. Não, está parado. É.